E a oração em si, ela tem um poder além que a gente não consegue ver. Eu, há um tempo atrás, postei um vídeo de um médico falando que colocou uma pessoa naquelas máquinas que faz o estudo, Ressonância ressonância, magnética. Aham. e ele pediu para ele fazer várias coisas. E a coisa que mais surpreendeu ele foi quando ele pediu para a pessoa orar. Aham. E no rádio, na imagem apareceu o cérebro se movimentando, o sangue começou Em a áreas fluir. específicas, Isso. enquanto você está orando, que hoje a ciência chama de ponto de Deus no cérebro. Uau, essa eu não sabia. É o ponto de ponto Deus. Olha que Deus. interessante, no final do vídeo, acaba o vídeo, ele não fala, mas ele diz, vocês querem que eu fale sobre o ponto de Deus? E daí acaba o vídeo. É. E aonde que está nesse exame, né, de ressonância o ponto de Deus? Interessante que a gente poderia pensar no sistema límbico emocional ou no sistema reptiliano, que a parte instintiva do homem, mas está no córtex frontal, que é a instância da nossa mente responsável pela ponderação, tomada de decisão e razão. Por isso que a Bíblia diz que o culto é racional. Uau. Envolve. A mente humana é o reflexo de Deus, eu digo assim. Quando Deus soprou o fôlego de vida no homem que ainda era o pó da terra e o fez alma vivente, ele soprou para mim o córtex pré-frontal, que é o que nos faz diferentes dos animais. Então, nós temos uma centelha divina dentro de nós, uma parte de Deus dentro de nós, que é o sopro que nos faz sermos seres inteligentes. Nossa. Incrível. Olha só. Há uma frase em Provérbios que diz: guarda o teu coração, pois dele procedem as fontes de vida. Olha essa pergunta. Como você entende essa relação entre o coração, né, como sendo das emoções, e a nossa vida espiritual? Então, as emoções, elas, eu diria assim que a mente é o volante de um carro. As emoções é o motor de um carro. Tá? E nós estamos numa jornada aqui nessa terra. Então, a mente, ela comanda. Tá? Nootropia é o nome da palavra comando, assim como o leme de um barco ou a direção de um carro. Então, a mente comanda. O que é isso? Pensamentos comandam a mente. Mas as emoções, que é o motor, que é o que faz tudo ter sentido, sentimento e motivação, elas podem diretamente atrapalhar a nossa vida espiritual. Como? Quando eu estou ferido emocionalmente, eu não quero ser da igreja? Não é no espírito, é na emoção. Emocionalmente, eu vou romper, eu estou descontente com algo que aconteceu, ou com pessoas, ou com a metodologia, daquele lugar. Então, emocionalmente, eu não me adapto, emocionalmente, eu não aceito, emocionalmente, entram emoções como a raiva, a tristeza, a angústia, o medo, a desesperança. Então, nós somos seres emocionais. Eu gosto de um livro que é O Erro de Descartes. Né? Penso, logo existe. Penso, logo existo. Essa é a frase de Descartes. Ele separou razão da emoção. Tá? Ele achava que eram duas instâncias separadas. Antônio Damasio, nos estudos dele, ele provou que razão e emoção andam juntas. Então, sempre que eu estou pensando, eu também estou me emocionando. Então, pensamentos e emoções geram comportamentos. Comportamentos geram hábitos. E os hábitos é aquilo que eu faço cotidianamente e repetidamente. E isso forma caráter. Então, as emoções, elas vão interferir no meu caráter, no meu comportamento, na minha fé, na minha espiritualidade, no meu casamento, no meu negócio, nas minhas amizades, em tudo. Porque eu vou definir se eu gosto ou se eu não gosto de alguma coisa. Tu falou de algo muito importante, assim, que às vezes a gente está insatisfeito com algum ambiente que a gente está, com a igreja, o trabalho, qualquer coisa assim, tá? Como é que a gente lida com isso? Quando parece que, encontrei o lugar, mas do nada esse lugar deixa de ser aquele lugar que tu achou que tinha encontrado. Eu gosto de fazer uma analogia, né? Gosto sempre de pensar pelo lado bom das coisas, não pelo lado ruim. Porque o lado ruim faz a gente julgar e criticar. Mas o lado bom faz a gente discernir
Por que que eu vou me movimentar? Eu digo assim, e o meu marido que trouxe essa analogia para mim uma vez. Eu só saio do ninho quando o ninho tem espinho. O espinho no ninho faz o passarinho voar. Quando eu não entro mais naquele ambiente, quando eu não consigo mais viver naquele ambiente, é um desconforto. Então, o desconforto é saudável para que a gente se movimente, né? Tá, mas quando tu encontra desconforto em muitos lugares, parece que não existe mais um lugar. Aí pode ser referente a uma ferida emocional e não a um lugar, né? Se eu vou em vários lugares e nunca é bom o suficiente para mim, é porque eu tenho um problema de relacionamento e comunicação. Então, eu preciso avaliar aonde é essa ferida emocional. Eu me sinto rejeitado pelas pessoas? Isso a gente trata isso na terapia? Tá na terapia. Uau, que legal. Para quem nos escuta, muitas vezes pode ser desafiador, né? Saber por onde começar, né? Quando a gente fala em equilíbrio emocional, cuidado integral, né? Quais são as práticas diárias assim que tu recomendaria para uma saúde emocional mais consistente? Existem algumas práticas, mas a primeira é gratidão. Quando você agradece, a graça desce. Uau. Gratidão é reconhecer todas as bênçãos, e bênçãos é galardão, presente e provisão que Deus já colocou na tua vida, né? Tem um livro do Mike Murdock que é A Lei do Reconhecimento. Ele diz que 90% de tudo que a gente pede para Deus já está na nossa vida. E se você olhar para a sua mente, você vai ver que você tem habilidades ou que você é uma semente, você vai desenvolver e nesse processo você vai descobrir muitas coisas ao seu respeito e sobre o seu potencial para realizar aquelas coisas, ou estão ali enterradas. É a parábola dos talentos, né? Uhum. Nós vamos enterrando muitas coisas na nossa vida por causa das emoções. Baixa autoestima, comparação, medo, aquele servo mau e preguiçoso, é assim que o Senhor o chama na parábola dos talentos em Mateus. Ele respondeu por que ele enterrou os talentos dele. Eu tive medo. E o medo paralisa. E aí a Bíblia diz que Deus não nos dá um espírito de medo, mas de ousadia, coragem e temor ao Senhor. Amém. Porque eu temo ao Senhor, eu sou corajosa. Olha o paradigma disso, né? Então, com a coragem, porque se eu tiver todas as respostas, todas as habilidades e todos os recursos, então eu não dependo de Deus. Eu estou dependendo de mim. Mas quando eu começo algo sem ter os recursos, sem ter as respostas, e eu estou indo pela obediência, é porque eu sou dependente de Deus, da sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Mas para a gente experimentar essa vontade, primeiro precisa ter uma mentalidade renovada. É isso aí.